Fala, senhoras e senhores! Estamos aqui para um podcast mais que especial. Vocês estão vendo, minha beca hoje? Hoje eu tô vestido aqui, ó, de Léo Carvalho. Esse terno aqui, essa veste é uma veste muito importante para mim. O Léo fez para mim pro meu casamento, né? Meu casamento com a Maria Eduarda. E tô vestindo aqui hoje que vou entrevistar esse cara, que é um cara, super especial, um ser humano iluminado, um grande profissional e que vai ajudar você, advogado, você, advogada, se vestir melhor para comunicar a sua autoridade, para marcar presença. Efetivamente, isso impacta na sua profissão. E a gente vai falar sobre tudo relacionado à vestimenta, a bons ternos, a autoridade que a sua roupa comunica, aqui hoje, com essa fera, com esse gigante, que é o Léo Carvalho. Irmão, tô muito honrado de te receber, obrigado de verdade. Ô, André, obrigado você pelo carinho, pelo convite. Muito honrado de estar aqui participando do programa, viu? Sensacional. Vamos Obrigado. lá, Léo. Cara, eu fiz uma pesquisa aqui densa sobre o seu currículo. E, turma, só o currículo do Léo Carvalho já daria um podcast. Então, de maneira diferente, eu vou falar o currículo dele por etapas e eu vou pedir ele para ir comentando cada etapa disso aqui, tá? Eu não me apresentei, né? Muito prazer, meu nome é André Colares, eu sou fundador do Mind Juice, para quem não me conhece, né? Vocês estão comigo toda semana aqui, mas por protocolo, me apresentando. Vamos lá, Léo. Tá aqui, ó. Na pesquisa que fizemos, Léo Carvalho é um renomado alfaiate de Brasília, com mais de 30 anos de experiência em moda masculina. Começou a trabalhar aos 17 anos como vendedor de roupas sociais, passando por todas as etapas do varejo, até tornar-se gestor e, posteriormente, proprietário de loja. Após muitos anos de comércio, decidiu se especializar em alfaiataria sob medida, fundando o ateliê Léo Carvalho Sartoria. Tá certo, Léo? Tá certíssimo, isso mesmo, André. 30 anos de história, cara. 30 anos de história, cara. Graças a Deus, assim, muito feliz, cara, porque eu agradeço a Deus por ter o privilégio de trabalhar com o que eu gosto. Na verdade, é um prazer para mim estar ali, trabalhando, vestindo uma pessoa, produzindo, falando de tendência, de roupa, de combinação, de coordenação. Isso é sensacional. Pô, que legal, Léo. Muito legal. Continuando aqui no currículo, ó, formou-se na tradicional Kingsman, escola britânica de alfaiataria, onde teve contato direto com mestres do corte clássico e contemporâneo. Como é que foi isso aqui, Léo? Olha, eu venho do varejo há muitos anos, né? Então, trabalho há muito tempo com isso, né? Na década de 90, eu tive a oportunidade, eu fui pioneiro aqui no Brasil de trabalhar com as marcas Giorgio Armani e Hermenegildo Zegna. Elas não existiam no Brasil. Que legal. E nessa época eu estava na VR, eu coordenava a loja VR, e a porta de entrada dessas marcas foi pela VR. Eles queriam sentir como é que era o mercado brasileiro e começaram a abrir um corner dentro da VR, e eu fui pioneiro em trabalhar com essas marcas. Isso me trouxe muita bagagem, né? Depois, chegando na Kingsman, quando eu fui montar a minha alfaiataria, eu falei, vou buscar uma especialização, e eu fui para Londres e fiz um curso lá com eles, fiz um acompanhamento com eles, que também me trouxe muita bagagem, foi sensacional. Cara, sensacional. Tá aqui, ó, é conhecido como o alfaiate dos políticos, autoridades de Brasília, tendo vestido presidentes da República, ministros do STF, senadores, deputados, grandes empresários, advogados de renome e até embaixadores. Dentre eles, pessoas notáveis como José Sarney. O Sarney, eu vejo no seu Instagram lá, você tá sempre, até hoje, né? É, até hoje. José Sarney, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Eduardo Bolsonaro, Carlos Aires Brito, Cássio Nunes Marques e outros tantos. Sobre isso aqui, Léo, como é que é atender essa turma, cara? Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Como é que você entrou nesse meio aí, cara? Então, voltando lá atrás, na década de 90, eu tive a oportunidade de atender, em 94, o vice-presidente, que era o Marco Maciel, né?
É uma pessoa maravilhosa que eu levo muito assim no meu coração. Em 94, como o Marco Maciel vestia muito Giorgio Armani, porque a roupa para ele caía assim perfeitamente. Ele era magro e alto. E a modelagem da Armani era uma modelagem sequinha e comprida. Então, em 94, eu tive a oportunidade de atender ele e foi uma experiência sensacional. Dali em diante, começou o boca a boca e eu fui atendendo as pessoas. Eles me procuram, eu dou um atendimento personalizado, eu dou minha opinião sobre a roupa, sobre a vestimenta, o que tá errado, o que tem que corrigir, né? E aí eu entrei nesse nicho aí, atendendo essa turma aí que são sensacionais. Fiz Cara, também legal. muitas amizades também. Pô, muito Foi bem legal. bacana, muito legal. Léo, vamos lá. Última etapa do currículo aqui. Tá, Leonardo defende que vestir-se bem é uma estratégia profissional. Para ele, a roupa é uma extensão da postura e da confiança. Costuma dizer, abre aspas, um bom terno não muda quem você é. Ele revela quem você sempre deveria parecer ser. Com certeza, a imagem ela é fundamental para você passar a credibilidade do seu trabalho, né? Então, você se vestir adequadamente para o advogado, um político, né? Isso transmite autoridade, você passa credibilidade. Então, é exatamente isso aí. É muito importante a pessoa estar sempre alinhada, estar sempre elegante, de acordo com a sua profissão. Muito legal. Léo, vamos lá, cara. Preparei algumas coisas pra gente aqui, mas queria te perguntar, o que você tá vestindo hoje aí? Conta, explica para nós aí a sua composição Minha de hoje. composição, né? Eu tô com costume transpassado. Isso lá fora tá uma tendência bem forte, assim como o seu, né? Espetacular. Quem fez aqui é Léo Carvalho, exatamente, tá? André. Costume transpassado. Maravilhoso. Um costume transpassado, isso lá fora tá uma tendência fortíssima. Aqui também já começou, o pessoal tem procurado, um traje diferenciado. Aí eu tô aqui com o costume transpassado, eu fiz uma camisa para mim sob medida de botão coberto, que eu posso usar sem gravata, então eu tô bem elegante. Com o meu monograma, Pô, né, que muito são legal. as iniciais do meu nome. Isso é camisa geralmente com monograma, a pessoa se identifica que foi uma camisa sob medida, que ela foi feita para você. Né? Aí uma camisa de punho duplo, que eu tô usando a abotoadura. E eu fiz uma coisa aqui diferente, eu voltei nos anos 70, eu fiz um colarinho arredondado. Isso aqui se usava muito nos anos 70. Muito legal. Que também é uma pegada diferenciada. Às vezes o pessoal olha e fala, pô, mas esse colarinho da camisa, isso é da década de 70 e eu repaginei ela com uma proposta atual. Que legal. Não sei se você já viu, cara, aquela série que é o Peaky Blinders. Peaky Blinders. Os caras usam esse colarinho aí. Isso, exatamente. É o colarinho Peaky Blinders, exatamente. É aquela pegada lá. E aqui, pô, esse costume que você tá usando também tem... Como é o nome? Uma lapela. Aqui é a lapela de bico. Lapela geralmente usado em costumes transpassados. Ok. Essa lapela, isso é bem bacana também, é muito bacana. Cara, muito legal. Aqui, também aquele... Como é o nome aqui? Você tinha falado comigo. Olha, aqui, no caso aí desse último traje que a gente fez pra você, que a gente pode mostrar, a gente fez ele com os caseados abertos. Caseados abertos. Abertos, exatamente. Que aí você pode dobrar um pouco aqui o teu punho, né? Tá vendo? Geralmente em roupa sob medida você consegue ver isso aqui, os caseados abertos. Turma, eu vou levantar aqui, como eu não costumo fazer isso, mas só pra mostrar um traje novo aqui que o Léo preparou pra mim, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Aqui, ó. Aqui. Isso aqui é um traje novo, porque ele tá falando do caseado aberto, é isso aqui, ó. Exatamente. Aqui, tá? Então eu consigo desabotoar. Aqui a camisa. Cadê? Dá pra ver? Monograma. Dá pra ver? Dá. Dá pra ver? Tá Dá aqui, pra ó. ver. O monograma tá bem aqui, ó. Em cima da minha mão aqui, ó. Aqui. Então tá ali AC, pequenininho, né? Então tá aqui, ó. Isso é um traje novo. Deixa eu ver. Aqui. E geralmente esse monograma, ele é feito à mão. É um bordado feito à mão. Então ele fica bem delicado. Tá aqui, é uma coisa bem delicadinho. Tá aqui. Então, o meu traje novo aí. Depois eu vou botar no corpo aí, vou tirar uma foto. Vou mostrar pra vocês. Então, coisa mais linda que o Léo preparou pra mim. Obrigado, André. Mas vamos lá, turma. Vamos voltar? Pera aí. Ô, Joãozinho, pegou voz? Pegou voz? Você deu um... O pessoal me escutou falando?
Pô, aí você mandou bem demais, João. Você é monstro. Vamos lá, galera. Pô, que legal, que bom que pegou voz. Pegou mesmo, né? Certeza. Aí sim. Vamos lá, Léo. Vamos lá. Pô, Só uma coisa que você comentou aqui. Você falou o costume. Uhum. Qual a diferença de um costume para um terno? Explica isso aí pro pessoal usar a denominação correta. O correto o costume, são duas peças, é o paletó e a calça. Então, tô de costume Isso. e você também tá de costume. Exatamente, nós estamos de costume. Ok. Quando você fala terno, aí são três peças, seria o paletó, a calça e o colete. Ok. Isso é um terno, é essa a diferença. Quando é só... O paletó e a calça, costume. Ok. E quando a gente tem o paletó, a calça e o colete, é um terno. Fantástico. E se eu comprar só o blazer? Daí é blazer. Isso, blazer, exatamente. Fantástico. Vamos lá, Léo. Outra coisa, como é que te encontra na rede social? Meu Instagram é @leocarvalhosartoria. Fantástico. Turma, acessem lá e já vou dar uma recomendação que é a seguinte. O ateliê tá no... Fala o endereço aí. O ateliê fica na QI11, no bloco O, sala 201, 202. Tá. É uma pegada bem personalizada. Verdade. Geralmente a gente trabalha com hora marcada, que é para dar um atendimento bem focado naquilo que o cliente quer, tirar medida, mostrar tecido. Então, sejam todos bem-vindos, quem quiser. Top demais. Turma, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Léo e vou colocar também Posso colocar seu telefone, não? Por favor. Vou colocar o telefone do Léo, o link ali, marca lá o horário, se for uma coisa do seu interesse e tal, e fala com ele, pô, Léo, assisti, pô, vim aqui olhar uma camisa, uma gravata, fazer um terno sob medida, uma camisa, é bem legal. Compartilhando contigo uma questão pessoal, eu fiz esse costume aqui, ó, em 2023, eu acho. 2023. E eu provei, é tão legal a experiência que eu provei o meu costume mais do que a minha esposa. E eu não sou, assim, um cara ultra, assim, chato com esse negócio. Mas é tão legal ir lá, tomar um café, conversar, fazer um ajuste. O Léo foi dando as sugestões. Eu fui, acho que foram 6 vezes, né, Léo? Exatamente. Pra provar e ajustar demais. aqui. É bom, toma um café, conversa. É uma super experiência mesmo. Minha esposa falou, pô, você provou seu costume mais do que eu provei meu vestido de noiva, pô. Ou quase igual. Então foi um negócio legal. Mas vamos lá, Léo. Entrando aqui. Queria entrar num primeiro grande ponto. Qual o erro mais comum que você vê profissionais, especialmente advogados, cometerem na forma de vestir, dia a dia? Um erro que eu vejo... por exemplo, a questão da meia. A meia, tem gente que usa meia, tem gente que usa sem meia, né? No caso, quando a pessoa usa um costume, um terno sem meia, aí seria uma pegada mais moderna. Mas o erro que eu vejo, quando você coloca uma gravata, você formaliza seu traje. O correto é você usar meia. No caso, quando você usar, se você quiser pegar você quiser... tá numa pegada mais moderna, você poderia botar um traje sem meia, mas aí não coloca a gravata. Fantástico. Entendeu? Então isso é uma das coisas que eu vejo muito o pessoal errar. E eu dou sempre o feedback nisso aí. E a cor da meia? Uma outra coisa também que eu vejo muito, quando a pessoa usa o terno, as 3 peças, o colete, ele segue a mesma pegada do paletó. O último botão você nunca fecha. É deselegante você fechar o último botão. Tanto do colete quanto do paletó. Ok, então, às vezes, o paletó, o pessoal, quando tá com um paletó de 2 botões, ele fecha o de cima e deixa o de baixo aberto, correto. Mas o colete, geralmente, eles fecham todos os botões. E é errado. O último botão também do colete é sempre aberto. Fantástico, Léo. E como é que é o adequado, né? Está de pé, fecha apenas o primeiro. Isso, quando você estiver de pé ou em alguma solenidade mais formal, aí você tem que estar com o paletó sempre abotoado. Aí o abotoamento sempre o primeiro. Sempre o primeiro. No caso aqui que nós estamos com o transpassado, você abotoa também e o último botão aqui do transpassado também sempre aberto.
Fantástico, cara. Vamos lá. E a cor da meia? Também tem esse negócio, né? A cor da meia acompanha a calça, acompanha a cor do sapato. Como é que é essa regra aí? Olha, geralmente assim, as duas questões aí estão corretas. Geralmente você pode combinar a meia com o sapato ou a meia com o terno, né? Geralmente quando é uma pessoa mais baixa e ela quer se alongar, aí geralmente é bom ela dar continuidade pro terno. No caso, ela colocar meia da cor do terno, que é para ela se alongar. Fantástico. Entendeu? Mas o correto é isso aí. Ele pode jogar tanto com o sapato quanto com o terno. Fantástico. Outra questão, Léo, que eu queria perguntar aqui que eu acho legal, que é a seguinte, por que você acha, cara, que a imagem, a vestimenta impacta tanto na autoridade? Isso é uma coisa que é impressionante, cara. Você olha pra uma pessoa, ela tá bem vestida, você já cria uma perspectiva dela a partir do que a roupa tá comunicando. De onde é que você acha que vem o impacto disso, cara? Isso aí como é que eu posso lhe dizer? Realmente é diferente. Você tá bem vestido de acordo com a sua profissão, né? Então, um advogado, bem elegante, bem vestido. Quando você fala bem vestido, em todos a questão, às vezes está com um bom terno, um bom tecido. E também as medidas também é fundamental. Você imagina, por exemplo, o cara, a pessoa tá com uma barra mal feita. Isso, na minha opinião, passa um pouco de desleixo. Então a barra ela tem que estar alinhada, ela tem que estar impecável, ali caindo em cima do sapato, nem sobrando tecido e nem também curta. Então essas medidas é fundamental. Eu acho que isso a pessoa estando alinhada, estando com uma peça bem desenhada no seu corpo, eu acho que isso realmente transmite uma sofisticação, uma credibilidade. Entrando nesse tema aí, cara, barra da calça, isso também é uma coisa que a gente tem visto. Eu me lembro, cara, que quando eu, assim, fui melhorando um pouco, eu tive a oportunidade de ter um terno um pouco melhor, e aí o terno ele acabava ali logo no sapato, e quando você entra, daí fica um pouco, mostra a meia, Isso, né? mostra a meia. E aí meu pai falava assim, pô, André, você tá usando calça pega frango agora? E eu queria saber de você qual que é o ideal. Tem também aqueles advogados que, cara, a barra chega tampa o sapato todinho, assim, né? O que é o ideal? O que é a medida, assim, da etiqueta? Olha, hoje o correto é assim, você estando numa postura natural, em pé, a barra ela tem que estar certinha, caindo em cima do seu sapato, tocando no seu sapato. Ela não pode estar nem comprida e nem curta. Há anos atrás, a gente fala aí da década de 90, 80, 90, o pessoal usava as barras um pouco mais compridas. Geralmente as pessoas mais velhas, elas carregam ainda um pouco dessa tradição lá de trás, né? Hoje não, hoje é tudo bem alinhado. Quanto menos empapuçar tecido na sua roupa, mais elegante você tá. Aí é o seguinte, você estando em pé, a barra tem que estar caindo perfeita ali em cima do sapato. E é natural que você sentar, ela vai subir um pouquinho. Mas isso é dentro da normalidade. Uma outra pergunta, com relação a sapato, cara, com cadastro, sem cadastro, tem alguma etiqueta pra isso ou é uma questão de gosto pessoal mesmo? Não é questão de gosto pessoal, mas geralmente os sapatos de cadastro, eles são mais clássicos, são mais formais, né? Então a gente passa ali, conversa muito com os noivos, pais de noivos, padrinhos, né? Que geralmente casamento ou a pessoa vai numa solenidade mais formal, realmente o sapato de cadastro, ele é o mais mais clássico, ele é mais formal, ele é mais clássico, né? Assim como a camisa branca. Então, por exemplo, o cara que vai casar, padrinho, noivo, pai de noivo, pô, sempre de camisa branca. É muito elegante, é clássico. Então, isso faz toda a diferença. Cara, entrando em camisa, Léo, eu vejo que às vezes o advogado coloca uma camisa, alguns, né, tem até essa brincadeira do advogado trabalhista, que o cara coloca às vezes uma camisa de uma cor forte e uma gravata de cor forte também em cima. Também tem muitos colegas que colocam camisa preta e uma gravata que tem uma gravata mais clara do que a camisa. Qual que é o adequado padrão aí? Olha, geralmente assim, quando a pessoa usa tudo escuro, sei lá, um terno preto com uma camisa preta,
não é legal botar uma gravata mais clara. Geralmente aí ele tem que ir para um look mais monocromático. Aí seria legal colocar um costume, a camisa e a gravata preta. Que aí ele vai para um look monocromático, né? Mas a questão da coordenação, ela é fundamental. Então, você tentar colocar, geralmente, para facilitar isso, seriam camisas mais claras, no caso uma branca, uma azul clarinha, um cinza clarinho, com umas gravatas mais de cor. Isso seria uma coordenação mais fácil e mais elegante também. Então, eu ensino muito isso para os clientes, porque às vezes eles não têm noção da combinação, da coordenação, né? Então, por exemplo, se o cara tá com um costume Príncipe de Gales, por exemplo, que é um xadrez, e ele pode até colocar uma camisa xadrez, desde que o xadrezinho seja mais miúdo. Ele não pode colocar um xadrez maior, por exemplo, porque senão a camisa dele vai brigar com o terno. Então, a gente sempre orienta ali o cliente para ele estar fazer uma coordenação, uma combinação bem elegante, que passe uma sofisticação e credibilidade da imagem dele. Erro que não podemos cometer nessa combinação aí. E o que não erra? Camisa branca, sempre? O que você diz sobre isso? Camisa branca. Primeiro lugar, camisa branca, né? Isso é sensacional. É o que eu também mais vendo lá no meu ateliê, que eu mais faço lá. Camisa branca. E depois um azul clarinha. E geralmente costumes, a tendência hoje da alfaiataria são primeiro os azuis, depois os tons de cinza. Então, geralmente, o cliente, quando comprou 2, 3 peças azuis, aí ele migra para o cinza, né? Ou vice-versa, mas a tendência, azuis e cinzas, está fortíssimo hoje no uso, é bem clássico, elegante. O preto, ele está um pouco em baixa. O preto hoje é um dos costumes ternos que eu menos vendo, assim. É muito difícil. E uma cor como essa sua aí? Porque geralmente a pessoa, ela liga o preto, por exemplo, a imagem de... passou um pouco isso aí, o preto. Então, realmente é muito, muito raro eu vender um costume ou um terno preto lá no meu ateliê. Cara, vamos lá, Léo. E essa cor que você tá usando, esse verde aí, cara, qual que é a ocasião que eu posso usar um terno como esse? Pro dia a dia, acho que um advogado não dá certo, né? Sua opinião sobre isso? Aqui, geralmente, a pessoa que, de repente, vai em algum evento, ao ar livre, principalmente durante o dia, cara, isso aqui é sensacional. A pessoa também que vai casar durante o dia, um tom de verde, né? Para casamento tá uma tendência muito forte, os verdes, os tons terrosos também, cara, está super em evidência. Então, aquele cara que quer uma pegada diferenciada, aí ele pode ir pro verde e pros tons terrosos. O cara que quer ir mais pro clássico, aí ele vai pros azuis e cinza. Fantástico. Então, pô, André, Léo, vou comprar aqui, cara, meu primeiro terno. Vai no cinza ou no azul, então? Azul Isso. Primeiro e depois cinza. A pessoa que vai comprar o primeiro terno, o primeiro costume, um azul marinho, um cinza grafite, um cinza chumbo, é sensacional. É uma pegada bem atual, fácil de coordenar. Ele pode botar com sapato preto, sapato café. Tá elegante em qualquer ocasião, durante o dia ou à noite. Léo, vamos lá agora, cara. Falando de tecidos. Turma, isso é um negócio legal e eu tive essa dimensão a primeira vez com o Léo. Eu me lembro lá quando eu fui escolher, e só pra vocês terem assim um pouco da dimensão, não sei se muitos aqui com certeza já fizeram um terno sob medida, mas é uma experiência muito legal. Você escolhe o tecido, você escolhe o forro. O pessoal brinca comigo que esse forro aqui, eu botei umas caveiras. Aí minha esposa falou assim, por que você botou caveira? Eu falei, pra lembrar que eu sou caveira. Então, ela brincou. Aqui tá a data do meu casamento. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Acho que dá pra ver ali assim, ó. A data do meu casamento, as iniciais da minha esposa e as minhas iniciais. Então, você escolhe tudo. Escolhi o forro, escolhi o tecido. Escolhi também os botões. Deixa eu encontrar aqui, ó. Os botões. Aqui, ó. Escolhi a cor dos botões. Então, você escolhe tudo. É uma experiência realmente muito legal. E quando eu estava escolhendo os tecidos, o Léo me falou, pô, André, esse aqui é um tecido, eu não vou saber dizer, ele vai falar sobre os tecidos, mas esse aqui é super 120, super 150, e aí às vezes eu fui olhar outros ternos meus em casa, daí tem lá, acho que é poliéster, é misto. Léo, me fala um pouco dos tecidos aí, cara, tecidos. Olha, os tecidos, a lã fria
é um tecido espetacular, que ela é a gente pode considerar um tecido natural, que ela traz uma certa leveza, né, no traje, é um tecido mais leve. Então, por exemplo, a gente está num clima às vezes muito quente e o tecido fibra natural, ele é sensacional. Tem os tecidos tecnológicos também, com às vezes mistura de poliéster, com stretch, com elastano, que aí a pessoa pega um pouco mais de mobilidade, né? Mas a fibra já, como ela tem uma mescla de sintético, ela acaba ficando um pouco mais quente. Mas assim, tem para todos os gostos. Tem aquele cliente que gosta do conforto, que é uma coisa com bastante stretch, né? Aí tem essas misturas de tecidos. E tem o cliente que preza no caso, pelo clima, né? Que quer um tecido natural, que aí o pessoal já vai para lã fria como o seu traje. E aí, assim, o detalhe do Super 110, Super 120, Super 130, que aí a gente vai até o Super 200, Super 220, que é a seguinte questão. Conforme vai aumentando, o tecido, o fio, ele vai ficando mais fino. Automaticamente o tecido fica mais leve, mais caro e mais delicado. Então, por exemplo, se o cliente compra uma peça, um Super 200, Super 220, por exemplo, realmente é um traje para ele numa ocasião especial. Que ele é bem fino, ele é leve, mas não é um costume que aguenta O dia a o dia a dia. dia. O dia a dia ele vai ali para um 120, que também é um tecido leve, só que mais resistente, é um tecido com a durabilidade maior, né? Um preço mais em conta. Então tem todas essas questões que a gente sempre passa para o cliente. Ô, Léo, o cliente que tem condição, advogado, quer se vestir bem pro dia a dia, o que você recomenda de tecido para fazer um bom costume? Olha, um tecido fibra natural, uma lã fria entre 120 a 140, Super 120, Super 150, até o Super 160, cara, é sensacional. Sensacional. Dá para usar. Dá para usar, tá elegante, tá confortável, tá leve, tá bem vestido. Espetáculo. E o que está começando? Um advogado está começando, quer investir na sua autoridade. O que é um tecido legal ali, quando ele estiver numa loja? Aí não vai conseguir fazer um sob medida, mas, pô, tá lá, vai comprar um terno, um costume pronto. O que é um tecido assim que é legal para começar? Olha, um tecido mais barato, que é um tecido tecnológico, ele pode ir num poliviscose, que aí fica um pouco mais barato, né? Automaticamente ele não tem... ele é um pouco mais quente, mas ele também não tem a durabilidade que tem uma lã fria, né? Uma lã fria, você tem um terno aí que você vai ter por anos, né? O cliente tiver o cuidado de... Porque geralmente, assim, costume terno e gravata, geralmente, quando for lavar, sempre lavar a seco uma boa lavanderia. Isso aí você vai ter um terno, um costume por muitos anos. Porque, assim, geralmente o terno, como a gravata, aqui é tudo intertelado. Então não pode ver água. Então, se você tem o cuidado de lavar numa boa lavanderia, é uma roupa para você ter 6, 7, 8 anos, entendeu? A mesma coisa com a passadoria. Às vezes você vê o tecido. Eu vejo isso muito lá no meu ateliê. Às vezes você olha pro terno do cara, tá brilhando. Aquilo foi o quê? Ferro quente na roupa. Ou seja, uma alfaiataria, você não pode botar o ferro. Por isso que é bom levar numa lavanderia, porque o ferro lá tem a proteção a proteção de teflon, que é uma sapata, que não pega, o ferro não entra em contato totalmente com o tecido, não queima. Então, isso tudo é um diferencial, que você tem uma roupa por muitos anos. Muitos anos. E às vezes é uma economia burra, já aconteceu comigo, cara. Meu primeiro terno, que era um terno melhor, assim, quando eu tava começando a engatar, cara, mandei numa lavanderia, queimaram meu terno, cara. Isso aí. Então, assim, é bom procurar uma boa lavanderia e realmente, assim, se você for levar em conta, não é caro o serviço, Não entendeu? não. E outra coisa, você vai ter seu traje ali impecável por muitos anos, né? Então, acontece muito isso, né? Eu tive também a experiência de atender na época que foi uma situação até muito engraçada, né? Na época que teve as eleições que o Bolsonaro participou, nós tivemos o cliente que era o ministro, na época ele era o ministro da Fazenda, gente, como é que é o nome dele? Ele saiu para candidato à presidência.
E foi muito engraçado. Eu atendi um rapaz, chegou lá com uma roupa e ela tava com a intertela, um terno que tava com a intertela todo enrugado. O que é intertela, Léo? Intertela é o que vai aqui embaixo do tecido, que é para dar estrutura pro paletó, para ele dar escaimento, para ele ficar, para ele ficar estruturado, para ele dar escaimento. Então, geralmente, gravatas e paletó é todo intertelado, que é para ele dar escaimento. Entendi. Ele dá Pra dar essa estrutura. Essa estrutura, exatamente. Então, isso aqui, que é geralmente no paletó, é crina de cavalo, por exemplo, é uma coisa que não pode ver água, tem que ter muito cuidado. Por isso que se lava sempre a seco. Na época, lá dessas eleições, foi uma coisa até engraçada. Vou contar uma história aqui que agora eu lembrei. Esse rapaz chegou lá na loja, lá no ateliê, e aí tava com o paletó todo amassado. E aí eu perguntei pra ele, né? Ele falou, pô, olha, a empregada não sabia e lavou o terno com a água. Aí aqui, quando você vê que o paletó tá todo enrugado, aquilo foi água, né? Porque acaba danificando as intertelas. Então, no caso, ele levou esse paletó lá pra mim. Aí eu peguei e fiz a ficha dele, né? O nome dele era João. Eu falei, João, aqui nós vamos ter que abrir seu paletó, nós vamos ter que trocar a intertela dele, a gente faz esse serviço né? E aí passei o valor pra ele e tudo, né? E aí foi até uma coisa engraçada, que aí eu perguntei pra ele, assim, quando eu tava escrevendo lá a ficha, João, né? Eu perguntei pra ele, João, me tira uma dúvida, esse costume aqui, ele é seu? Aí ele falou, não. Aí eu peguei e falei assim... Aí ele perguntou assim, por que você tá perguntando? Aí eu falei assim, porque eu sei de quem que é esse costume aqui. Aí ele falou, de quem que é? E na época era desse candidato à presidência. Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Turma, depois façam isso agora. Sigam o Léo lá no Instagram. Vocês vão acompanhar muitas dessas histórias que ele tá contando aqui. Muitos desses registros. Vocês vão ver lá, registros bem legais. O Léo faz parte da história aí de Brasília em algumas perspectivas. Então sigam lá agora, se não seguiu ainda, procure agora aí, está com o celular na mão, Léo Carvalho Sartoria. Léo Carvalho Sartoria. Então pesquisa aí, dá uma fuçada ali, você vai ver como esse cara aí é um fera, Achou aí, Léo? Peraí, aqui... Henrique Meirelles, pronto, lembrei. Legal. Então, o Henrique Meirelles, aí o cliente, aí eu perguntei, falei pra ele, eu sei de quem que é esse paletó. Ele falou assim, de quem que é? Eu falei assim, é do Henrique Meirelles. Aí ele tomou um susto e falou assim, pô, mas como é que você sabe? Eu falei assim, aí eu expliquei pra ele, porque como assim, eu trabalho com alfaiataria, com costume, então é uma coisa que assim, eu nunca tinha atendido o Henrique Meirelles, né? Mas eu vejo pela televisão. Que isso, cara? Pelo que você viu ali da TV, você notou porque é o seguinte, o Henrique Meirelles, ele usa muito traje da Brioni, que é uma marca italiana sensacional, de alfaiataria, espetacular. Eu admiro muito essa marca, eu estudo muito ela e tudo. E aí, e aí pelo modelo da lapela, eu sei que o paletó é lá da Brioni. E aí, me passou isso na cabeça, que eu falei assim, pô, esse paletó é do Henrique Meirelles, porque pô, eu vejo sempre na televisão ele com corte da Brioni, esse paletó dele. E aí foi uma coisa muito engraçada, ele era assessor do Henrique Meirelles, né? E ele contou isso lá pro Henrique Meirelles, e aí o Henrique falou, pô, traz esse cara aqui que eu quero conhecer ele, eu quero fazer umas roupas com ele. Que legal. E aí nessa campanha pra presidente, né? Ele não ganhou, quem ganhou foi o Bolsonaro, né? Mas eu fiz muito traje pra ele, eu fiz camisas de manga curta pra ele rodar o Nordeste, fiz calça de sarja, fiz blazer, então foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Ô Léo, e uma curiosidade aqui, cara, sobre esse contexto aí. A grande maioria das pessoas, e eu também não tinha acesso a isso, só conhece as marcas mais tradicionais. E tendo contato contigo, às vezes eu chego no ateliê ali e tem várias marcas que a gente nem imagina, sabe, que não chega pra grande maioria das pessoas. Fala pra gente aqui, ó, a pessoa que tem muita condição mesmo. O cara é um
puta advogado, tem muita condição, tá querendo investir nisso. O que são marcas legais, assim, tecidos legais, marcas que você acompanha? Fala, olha, André, se eu pudesse recomendar para esse advogado, eu recomendaria essas aqui. O que você pode dizer pra gente? Olha, Ainda que não sejam conhecidas, como essa que você pronunciou e eu não conheço. A Brioni é bem bacana. Mas nós temos marcas, tecidos maravilhosos, né? No caso, assim, a pessoa, por exemplo, um Hermenegildo Zenha, da linha Troféu, cara, é espetacular. Loropiana é sensacional. Loropiana é uma marca que eu já trabalhei com ela assim há muitos anos, até na década de 90, e ela não era muito conhecida. Hoje é unanimidade. Então são tecidos maravilhosos. Então você pega, por exemplo, a Loropiana, que eu estou comentando aqui, você tem ali geralmente as lãs australianas. A primeira tosa, que é a das ovelhas, que é a Loropiana, que são os animais chamados merinos, a primeira tosa desses animais é exclusivamente para a Loropiana. Entendi. É sensacional. Tem toda uma história por trás disso aí. Então, tecidos como Loropiana, Hermenegildo Zenha, Dormel, isso é espetacular. Dormel? Dormel, é inglês, né? No caso, Loropiana, Zenha, são italianos. Dormel é inglês. Então, são sensacionais. Fantástico. São tecidos maravilhosos. Pessoa que tá começando, assim, já tá indo bem e tal, e quer fazer um investimento num bom terno, quer investir num bom tecido, num bom tecido, mas não é essa coisa, Zenha, Loropiana. O que dá pra começar? Temos tecidos maravilhosos, Super 100, Super 120. Acho que ele poderia ir no Super 120, que é um tecido leve. E tem alguma bastante marca? Durável, né? Então, nós temos aí Paramon, que é um tecido maravilhoso também. Paramon É sensacional. Eu represento ela lá no meu ateliê, eu vendo bastante. Que é um tecido espetacular, é um excelente custo-benefício. É um tecido sensacional e tem um preço muito bom. Então, hoje uma das peças que eu mais faço lá são com tecidos Paramon. É sensacional. Cara, sensacional. Sensacional. Cara, você comentou de um negócio aí que foi a estampa Gales... Príncipe de Gales. Príncipe de Gales. Príncipe Eu de queria Gales. te escutar sobre isso aí, cara. Padrões e estampas para determinadas ocasiões. Tem o Risca de Giz, tem o Príncipe de Gales. Esse meu aqui é o quê, Léo? Esse seria um falso liso ou uma mescla. Ele tem um trabalho liso ou uma mescla. Ele tem uma mesclinha, é um trabalho bem elegante, bem sutil, né? Geralmente, assim, quem não quer errar muito em, de repente, produções, assim, em composições, em coordenações, ele pode botar seria um tecido liso ou um falso liso como o seu. Aí é espetacular. É fácil você combinar uma camisa branca, uma xadrezinha. Se você quiser botar uma camisa de listra também, tudo vai bem aí com o seu traje, né? Aí já temos uma padronagem, já o xadrez, que tem quadrilê, que são os quadrados maiores, e tem o Príncipe de Gales, que são o xadrez mais tradicional. Isso também está muito em evidência hoje na alfaiataria. Muito legal. E um ou outro, às vezes quer uma pegada diferenciada, vai no Risca de Giz, que também é bem elegante. Se usa ainda bastante Risca de Giz? Então, o Risca de Giz, ele tá voltando, começando a voltar. Lá fora a gente já vê muita produção, Risca de Giz. Aqui eu tenho feito algumas peças com Risca de Giz, mas o forte continua sendo o xadrez, o Príncipe de Gales ou o quadrilê. Isso, em padronagens, é sensacional. Agora, falando de clima, Léo, eu tô vestido aqui, eu nem sei se eu tô do jeito adequado hoje, mas eu tô bem vestido? Tá bem vestido, muito elegante, tá com uma malha gola rolê, né? Pô, a gente tá num dia bem frio, hoje pela manhã, por exemplo, tava 9 graus. Então, você tá de parabéns. Dentro. O cinza com preto é uma coordenação elegante. Legal. Então, tá de parabéns. Falando de clima, Léo, pro profissional, pro advogado, por exemplo, que mora no sul e que convive constantemente ali com o frio, né? Agora fizeram mínimas ali de 0, -1, -2. O cara que tá no sul, o cara que tá aqui no centro-oeste como a gente. E tem nossos colegas, por exemplo, que advogam, e eu já tive oportunidades, por exemplo, de atuar em Porto Seguro, que é uma região que tem suas características. Cheguei lá, não tinha ninguém de gravata, é uma coisa assim diferente. Levando em consideração clima,
dia a dia profissional e clima. Qual recomendação que você pode dar pra gente? Bota o cara que tá lá no sul, pode colocar um cachecol, o que tá dentro, o que tá fora. O cara que tá lá em Porto Seguro, o que ele pode fazer ali pra lidar com aquele clima, mas também estar elegante? Queria te ouvir sobre isso aí. Então, geralmente o cara que tá no sul, principalmente nessa época, aí ele tem que apostar, de repente, entre tecidos um pouco mais até como a lã, não a lã fria, né? No caso que nós estamos usando seria lã fria, Ok. que é a lã de verão, são tecidos leves, né? E no caso do nosso frio aqui, aí você pode agregar com uma malha, você pode botar no caso, um tricô, né? Que fica bem elegante, combina com a alfaiataria, né? Já o cara lá do sul, ele pode ir na lã de inverno, né? Pode fazer um traje com lã de inverno, no caso seria um costume de lã mesmo. Devido a muito frio, ele pode apostar num tricô de cachemir, que é até mais quente do que a lã, né? Então ele pode apostar nisso. Já o cara lá de Porto Seguro, que o clima já é mais quente, aí realmente ele pode ir para lã fria, ele pode fazer um traje, de repente, sem forro, que eu tenho feito muito isso, principalmente na época que aqui tá muito quente. Muito quente. O pessoal pede um traje sem forro, que ele fica mais leve, fica mais confortável. Entendeu? Então, mais pro clima realmente, quando a coisa tá pegando no calor mesmo. Cara, muito bom. Falando até agora de sem forro, queria falar um pouco contigo sobre corte, assim. Aquele último traje que você fez pra mim, ele não tem ombreira, né? Isso. E eu me recordo que todas as vezes que eu vou ali no ateliê, você olha sempre pelo ombro, né? Isso, Pô, exatamente. encaixou o ombro, então aí o resto vai se encaixar. Como é que é isso aí, cara? Geralmente assim, você, vamos lá, para uma peça sob medida perfeita, a gente tira todas as medidas do cliente, a gente já monta aquele traje na medida do cliente. É de ombro, é de tórax, é de cintura, né? Quando a pessoa opta por um terno pré-pronto, que ele já é um preço melhor e mais rápido, o correto é você medir sempre o tórax do cliente para você saber a numeração. O correto é o seguinte, a medida do teu tórax, você divide por 2, é a medida do seu terno. O terno começa sempre pelo tórax. Do tórax para baixo, você alinha. Se é o cara mais magrinho, você vai deixar o terno mais sequinho. Se é um cara um pouco mais cheinho, mais gordinho, a gente vai soltar um pouquinho, mas deixando ele sempre... Mas o traje sempre começa pelo ombro, né? Cara, muito Isso é legal. uma coisa fundamental. Tem alguma outra regra, assim, que é importante a gente comentar com o pessoal aqui? Olha, uma regra... o que a gente pode falar? Eu acho que a questão... Falamos que já a do gente ombro, comentou falamos da barra. da barra. Não falamos daqui, ó. Me lembro que você ajustou a minha pra aparecer a Isso. pontinha da camisa. Qual que é a regra aqui? Olha, no hoje punho? É o seguinte, geralmente, a camisa, ela bate ali no pulso. Ok. E o paletó, você pode fazer ele ali 2 centímetros da linha do pulso, porque hoje se usa mostrando a ponta da camisa. É bem elegante isso. A camisa, ela tem que estar morrendo aqui no ossinho, é isso? É um pouquinho mais embaixo. Abaixo do ossinho. Abaixo e o do paletó, ossinho. isso, exatamente. E o paletó um dedinho. Os mais modernos, mais ousados, eles até 3 centímetros mais pra cima. Ok. Os mais clássicos ali, um dedinho, mostrando a ponta da camisa. Isso é Pontinha muito da elegante. camisa. É, muito elegante. Muito Cara, elegante. muito legal. Outra coisa, Léo, que eu lembro que foi uma experiência legal, e aqui caminhando pro final, pra gente falar depois de acessórios e finalizar. Falando de camisa, eu me lembro que tem a questão da gola mais estruturada, eu me lembro que eu tive a possibilidade de escolher meu colarinho, né? Isso. É colarinho? E colarinho, exatamente. Porque, assim, como é que funciona isso? Assim, geralmente, para uma peça sob medida, a gente usa um colarinho e um punho mais estruturado. O que é esse punho mais... Seria uma intertela um pouco mais grossa, para ela ficar mais dura aqui, ficar mais estruturada. E hoje, nas camisas sob medida, a gente está trazendo isso aqui para frente também. Porque de um tempo para cá, começou a se usar muito trajes sem gravata. Ou seja, você tá alinhado, elegante, sem o uso da gravata. Então, essa intertela mantém isso aqui durinho. Aqui também durinho. Para pessoa que usa sem gravata, é muito elegante.
Cara, Isso é um muito legal. diferencial da camisa sob medida para uma camisa pronta, por exemplo. Fantástico. E realmente é diferente, cara. É, Depois que eu usei a primeira vez, cara, quando você coloca outra camisa e não está de gravata, é. você Uma peça sob medida é aquele caminho de ida sem volta. Né? Então a pessoa cara. começa... Gosto no retroage, Isso, né? exatamente. É uma peça sob medida realmente é todo um diferencial. Legal demais. Léo, agora vamos aqui, cara, para acessórios, né? Eu comecei aqui com gravatas. Você acha que tem alguma coisa a mais sobre gravatas que seria legal comentar? Cores de gravatas são mais apropriadas para transmitir seriedade e tal. Cores de gravatas. O que você pode falar sobre isso pra gente aí? Geralmente gravatas, gravata também tende a falar até um pouco da personalidade da pessoa, né? Que às vezes a pessoa põe uma gravata muito forte, aí às vezes tem gente que já olha assim. Nós que trabalhamos com moda, né? Você já vê que a pessoa às vezes é um pouco mais extravagante. Quando o cara põe uma gravata mais sutil, com algum trabalho delicado, você vê que a pessoa é mais tradicional, mais pro clássico. Então isso transmite muita personalidade. Gravata é uma regra que, assim, não tem como eu te falar o que é certo, o que é errado. Ela realmente... eu costumo fazer várias produções ali, quando os meus clientes vão, e aí, assim, eu tento pegar sempre 5, 6 gravatas. Quando ele quer comprar uma gravata, eu pego 5, 6 e eu coloco no traje dele para ele ver qual que ele gosta mais. Aí vai muito de gosto, né? Por exemplo, a pessoa quando... Tem um lado interessante da pessoa que vai casar. Geralmente a pessoa que casa, geralmente são gravatas brancas, off-white ou prata. A prata, ela combina mais nos tons de cinza. A branca e off-white pode ser usado no cinza e no azul. E é aquela gravata da linha cerimonial. Aquela gravata que o cara vai usar no casamento dele e depois ele nunca mais vai usar. Verdade. Que é uma gravata específica para quem vai casar, pro noivo, né? Verdade. É uma coisa que, tipo, ninguém usa uma gravata branca, off-white, né? Então é uma coisa característica da linha cerimonial, que é para noivos mesmo. Muito legal, cara. Eu me lembro agora, eu comprei algumas gravatas lá, eu comprei umas com estampa de cachorrinho e tal, e comprei umas outras lá com estampa de bichinho. Sobre isso, cara, não fica... A Maria Eduarda, que é a minha esposa, viu lá a gravata que é da cor de um vestido dela, e a gente vai num casamento, ela falou, você vai nessa. E tem estampa de cachorrinho, minha esposa ama cachorro, então comprou a estampa de cachorrinho. Cara, você acha que isso é meio brega, não é legal, tá em alta? Não, como isso tá até em alta. Alguns bichos, né? Alguns detalhes assim nesse ponto. Nós temos algumas grifes assim, bem bacana, italianas, Salvatore Ferragamo, Hermès, que elas têm colocado essas estampas, né? E aí acabou virando uma tendência. Então, legal. O cara que quer acompanhar a tendência, isso é bem legal. Legal. Põe um traje elegante, uma camisa branca e põe uma gravata assim, é elegante, é muito elegante, né? Cara, legal. Outra coisa, eu nunca usei, cara, a abotoadura. O que você me fala sobre a abotoadura? Olha, a abotoadura, você transmite uma sofisticação, é uma coisa mais... tem um lado bacana da abotoadura, porque... Geralmente o punho, ele é duplo, né? Quando você fala punho duplo, é porque são 2 punhos que eu tenho aqui. Hoje você tá de abotoadura. Isso, eu tô de abotoadura. Que é uma abotoadura de madeira, De madeira, exatamente. De madeira eu tenho algumas abotoaduras. Eu tenho uma abotoadura que eu uso muito, que é uma tesoura, aí que transmite um pouco até do meu trabalho. Então eu ponho muito essa abotoadura de tesoura. O pessoal olha e fala, pô, que bacana, uma abotoadura de tesoura. E a abotoadura é um acessório. E o bacana é que você tem aqui um punho duplo, e esse punho, por ele ser duplo, ele segura mais o paletó. Então, por exemplo, a manga fica sempre arrumada, ela não se movimenta, porque eu tenho aqui um punho duplo. Então, eu acho bem elegante, principalmente em ocasiões especiais. Você quer passar uma sofisticação, põe uma camisa de punho duplo. Outra coisa, Léo, tô vendo que você tá com lenço aí. Tem alguma regra pro lenço? O que você fala? Ocasiões? Tem alguma coisa assim para lenço? O lenço é uma coisa assim, até um tempo atrás você usava ele combinadinho, né? Hoje é o contrário, você tem que... não precisa combinar nem um lenço com a gravata, com a camisa, nada. Você põe um lencinho de estampa, alguma coisa nesse sentido. O lenço, ele voltou muito forte. E hoje a gente considera o acessório da vez na alfaiataria. O acessório da vez. O acessório da vez. Você tá bem alinhado e você colocar um lencinho bonito no seu bolso. Isso é bem elegante. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Outros acessórios, Léo, que acho que vale a pena comentar aí. Nós falamos de abotoadura, falamos de lenço. Tem algum outro acessório? Um acessório que tá em baixa, que
a gente considera até um pouco cafona de usar, é o prendedor de gravata. Prendedor de gravata. Me lembro, clássico. Coloca isso aqui. Não está se usando, isso está em baixa, né? Por que começou com isso, Léo? Olha, geralmente a pessoa queria estar tudo arrumadinho e tal, aí ele botava ali o prendedor para segurar a gravata, para ela ficar sempre aqui arrumada e tal. Mas é uma coisa que realmente está em baixa, não está se usando. É raro aparecer alguém procurando. Quando procura, eu tento ali meio que sutilmente falar, olha, vai ser difícil você achar, porque não tá usando tanto, entendeu? Entendi, Léo. A gente fala... Outra coisa, cara, o que você acha de broches? Às vezes o colega coloca ali vários broches e tal. Olha, eu acho assim um pouco desnecessário, né? Às vezes você colocar um brochezinho aqui, até tem esse caseado aqui na lapela dos paletós, geralmente é para você colocar um broche. Mas isso, às vezes o cara coloca o broche da empresa que ele usa, né? Às vezes ele tem uma empresa que tem um brochezinho ali, ele coloca ali, que às vezes a pessoa já... Pelo aquele broche, a pessoa já sabe que ele é da tal empresa. Mas é um broche, se for colocar. É um broche só. Eu acho que é uma coisa assim que é realmente... Se ele quiser ali vestir a camisa da empresa dele, entendeu? Então uma coisa... Ele põe um brochezinho ali com um monograma da empresa dele, com a marca da empresa dele, mas que seja uma coisa sutil, aí isso é uma coisa viável. Cara, legal demais. Agora, fechando aqui, Léo, você atende várias personalidades aí, cara. Eu queria absorver de você o seguinte: tem alguma experiência legal, algum gosto específico, algum comportamento, algum tipo de opinião que você visualiza nessas autoridades, pessoas de muito sucesso que você atendeu ali e que trouxeram, às vezes, ponderações, questionamentos, provocações, até histórias que você acha que vale a pena compartilhar com o nosso público aqui? Olha, o que eu mais vejo, assim, é aquela questão, principalmente a pessoa que vai a primeira vez no ateliê, ela vai realmente, além de comprar um belo terno, é a questão das medidas, né? Ela vai atrás também de ela tem muita dúvida a questão da medida, que é a coisa do paletó, mostrando a ponta da camisa, a questão da barra da calça, a largura da perna. Então, tudo isso a gente trabalha ali, as medidas do cliente, para ele ficar bem alinhado, bem elegante, né? Então, a gente vê o seguinte: quando o cara entra lá, ele entra de uma forma, ele sai de outra, né? Então, legal, muito gratificante, porque eles ficam todos felizes, né? Muito felizes, né? Eu teve agora esse final de semana, uma bodas de prata de um cliente meu, e a gente montou um traje para ele, com colete e tudo. Então, assim, ele me deixou... Ele botou na minha mão. Ele falou assim, cara, faz aí o que você acha legal. Legal. E aí eu montei um belo traje para ele, com um colete, eu fiz o bolso aqui inclinado do paletó dele, cara, uma lapela bonita. E não tem coisa mais gratificante. Por exemplo, essa festa foi no sábado, e aí ontem ele me mandou uma mensagem falando, poxa, Léo, eu queria te agradecer, cara, que o que o pessoal elogiou a minha roupa, você não tem ideia. Que legal. Então, pô, você recebeu um feedback desse de um cliente, cara, é sensacional. É sensacional, cara. É muito bacana, é muito gratificante. E realmente, cara, entendeu? Expande horizontes. Falo do traje que eu tô usando aqui, essa coisa que eu não perguntei. Você fez aqui não tem cinto, né? Não tô usando cinto. Acho que é legal falar disso pro pessoal. E a cintura é mais alta também. Isso é uma pegada bem atual de alfaiataria, uma coisa que você não acha nas lojas, né? Por exemplo, é uma tendência, lá fora tá muito forte isso aí. As calças, geralmente calça de alfaiataria é mais elegante você usar ela mais alta. Se é um jeans, tudo bem, você pode usar mais baixo, uma calça jeans. Uma calça de alfaiataria é um pouco mais elegante. No caso da sua calça, ela é um corte napolitano, que ela não tem o cinto também está um pouco embaixo, então a sua calça não tem os passadores de cinto, e ela tem as duas fivelinhas nas laterais que você pode apertar, pode soltar um pouquinho. Isso é uma pegada bem atual, uma pegada jovem, é sensacional isso que você está usando, tá? Cara, sensacional. Léo, caminhando pro final aqui, cara, já estamos há 1 hora já conversando. Eu tenho uma pergunta final aqui para ti. Recomendações finais, Léo, pro advogado que quer se vestir bem,
que quer transmitir a seriedade da profissão dele através da vestimenta, aquela pessoa que quer transmitir autoridade através da comunicação visual dele. Recomendações finais que você deixaria para esse advogado aqui, rapidamente? Eu acho sempre ir para uma pegada mais clássica, né? Então, no caso, os azuis, os cinzas, azul marinho, cinza grafite, chumbo, camisa branca e um belo de um sapato, cara, faz toda a diferença. E uma gravata também. Isso, uma produção bem harmoniosa, nas medidas dele, uma peça bem desenhada, isso realmente faz a diferença. Faz a diferença. Ô, Léo, não falamos de sapato, cara. Sapato, o que você me diz? Qual ocasião a gente usa o sapato? Eu, por exemplo, não tenho nenhum sapato marrom, sapato preto. A gente só falou ali com cadastro, sem cadastro. Mas queria te ouvir sobre sapato, cara. Bico redondo, bico quadrado. Os bicos mais arredondados, tá usando bastante. Sapato de cadastro é mais clássico. E os tons de café tá muito em alta. Principalmente usar no caso, marrom mais escuro, para você usar com trajes mais escuros, azul marinho, cinza, o grafite, o chumbo. É muito elegante, é uma pegada atual, uma pegada jovem. E o preto, ele é sempre clássico, né? Aquele sapato clássico, você não erra nunca. Então, preferencialmente de cadastro, são sapatos mais clássicos, mais elegantes. Eu acho que isso passa um pouco mais de credibilidade. Legal. Então... Geralmente eu oriento lá o pessoal que vai casar, né? Padrinhos, pais de noivos, camisa branca, um sapato de cadastro. Cara, é sensacional. Fantástico. Então, tá começando, agora quero montar um traje novo para comunicar a autoridade. O cara começar ali pelo azul. Azul marinho, cinza chumbo, uma camisa branca, um sapato café, uma bela de uma gravata. Ele tá muito elegante. Pô, é isso aí. E preferencialmente que isso esteja nas medidas dele, um traje na medida, tudo alinhado, tudo elegante. Isso realmente passa... E essa é uma coisa também, né, Léo, de comprar numa loja que é especializada, num ateliê. Daí, ateliê é experiência outra. Mas, você vai no ateliê, ainda que o terno seja pronto, cara, o profissional que sabe fazer o ajuste, às vezes você compra um terno que é pronto, mas ele recebe uma cara de sob medida, né? Exatamente, porque é aquela questão que eu volto atrás, né? O costume, ou o terno, ele começa sempre pelo tórax. A tua medida certa é o tórax. Do tórax para baixo, no caso de uma peça pré-pronta, é tudo trabalhado. Aí você vai trabalhar as medidas do cliente assim de uma forma impecável. Que ele esteja se sentindo bem, que são dois contextos. A roupa tem que estar alinhada e ele tem que estar se sentindo bem dentro da roupa. Para isso que a gente faz 2, às vezes 3 provas. Porque a gente vai chegar nesse contexto. Ele tá confortável, se sentindo bem, e você olhar pro cara, o cara tá impecável. Fantástico. Sensacional. Joãozinho, aprendeu a se vestir hoje, Joãozinho? Vou chegar aqui na próxima, você vai estar em outro nível, né? Hã? Eu quero ver, amanhã tem gravação de novo, eu quero ver como é que você vai estar, se vai estar no nível mesmo. Coisa boa. Coisa boa. Galera, Léo Carvalho, o alfaiate aqui das grandes autoridades. Esse cara aí que é um ser humano incrível. E como é inspirador, você vê pessoas que amam o que fazem. O Léo tava aqui falando desse cliente que mandou mensagem e ele chegava a se emocionar aqui com a felicidade de ver o feedback do cliente, né? E eu espero que seja assim também na sua profissão, que você se emocione com as vitórias da sua profissão, com as vitórias do seu cliente, com o resultado do seu cliente, que a gente consiga te ajudar aqui efetivamente a mudar o patamar da sua autoridade através da sua comunicação visual, através da sua vestimenta. Eu quero te pedir uma gentileza, que é a seguinte. Segue o Léo lá no Instagram. Marca lá uma visita se for uma coisa que você tá querendo dar esse tipo de passo agora. Se esse conteúdo te impactou, não manda pra Deus e o mundo, não. Manda ali pra aquelas 3, 1, 2, 3, 4 pessoas. Você sabe que, uma pessoa 10... e que às vezes a vestimenta dela não representa quem ela é. Então manda pra ela. Às vezes ela vai ver ali, vai pegar gosto, vai se tocar com relação a algumas coisas. Quer dizer, é uma coisa delicada de falar, né, Léo? Então, às vezes você mandando um conteúdo como esse, a pessoa vê, se informa
isso entra na cabeça dela de um outro jeito, né, Léo? É sensacional. Você tá comentando uma coisa que também aconteceu esses dias atrás. Eu atendi são 2 irmãos gêmeos, eles são de Goiânia. Os caras são grandes, assim, são mais altos, né? Assim, e realmente, para eles, teria que ser um traje sob medida. Uma roupa, se ele comprar numa loja, por exemplo, não vai ficar com caimento legal. O paletó vai ficar curto, porque são pessoas fora de padrão, são mais altos, né, e tal. Uma coisa muito engraçada, eles são do ramo de concessionárias lá de Goiânia. Eles foram num casamento lá no Nordeste, em Recife, e eu fiz o traje do noivo e do pai do noivo. E aí nesse casamento ele olhou lá o noivo, o pai do noivo, e falou assim: cara, bicho, que terno lindo, cara. Onde você comprou isso? Ele falou assim: pô, fiz com o alfaiate lá em Brasília. E aí foi muito legal que você vê o tanto que isso impacta, né, nas pessoas. Eles vieram aqui, me procuraram, eu fiz um traje para cada um. E foi muito engraçado que depois que finalizou a última prova, eles pegaram o terno impecável, aí um olhou pro outro e falou assim: cara, topa fazer mais um? Ainda fiz mais um terno pra cada um. Foi bem bacana. Isso, legal. Uma pessoa bem vestida realmente, ela causa uma outra impressão, né? Uma impressão muito positiva. Ó, pra gente fechar aqui com chave de ouro, Léo, vou fechar com as suas palavras. Tá aqui, ó. Vestir-se bem é uma estratégia profissional. Um bom terno não muda quem você é. Ele revela quem você sempre deveria parecer ser. Isso é uma coisa importante, né, Léo? Não basta, especialmente no momento contemporâneo, ser. Ser é fundamental, mas também é importante parecer ser. E o terno muitas vezes nos possibilita isso. Portanto, seja e pareça ser. Léo Carvalho, obrigado demais, cara. Honrado te receber aqui, irmão. André, eu tô feliz. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha passado aí muitas informações aí para as pessoas. Pessoal que aparecer lá no ateliê, que estiver vendo aqui o programa e falar que tá indo lá pelo programa, a gente vai dar um desconto especial. Olha aí! Vamos dar um desconto, um brinde lá especial. Sintam-se bem-vindos e muito honrado. Obrigado pelo convite, viu, André? Você é um cara demais. maravilhoso. Obrigado, Léo. Turma, até a próxima. Valeu, Joãozinho. Tamo junto.